Maravilha, meus queridos ouvintes, como vocês estão? Bem? Com certeza eu não duvido, depois de vocês terem acompanhado aí o Jornal da Manhã, né? E depois esse bate-papo gostoso aí com o nosso amigo e o nosso querido amigo também, o Dr. João Yunis. Agora vocês vêm comigo, vamos embarcar no mais bate-papo do Gente de Sucesso. Na verdade, hoje cada vez mais abrilhantado, né? E tem um assunto hoje entrevistado, um ponto interessante, porque é a Maria Lúcia, né, Guimarães, e ela é professora por formação. Você acha que só isso? Não. Né? Ela lecionou inglês desde os 16 anos de idade. Nos 16 anos de idade ela já lecionava inglês, pra você ver como é que é. A responsabilidade aqui pra mim hoje vai ser muito grande. Né? Coordenadora de uma rede de escolas de idioma, e treinava os professores de todos os idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano. É uma viagem linguística, cultural, né? Eu vou sair daqui, hoje vocês vão sair desse Gente de Sucesso aqui, a gente vai encerrar com poliglotas. Né? E também professora de biologia e ciências. Aí vamos lá, né? Atualmente ela é professora, servidora municipal e secretária de escola. Atualmente está afastada, né, por exercer a função de diretora sindical. Olha só, hein? Como secretária-geral, né, defendendo os direitos dos servidores municipais. Ela se afastou. Você pensou que ela se afastou para descansar, né? Eu também eu passei por isso também. Achei que ela se afastou para descansar um pouco. Não. Além de tudo, como se não bastasse, a mesma é cantora. Trabalha com seu esposo, né, o Ernesto Pavret. E é casada há 20 anos, tem 5 filhos, um netinho a caminho, né? Tomara que eles herdem também essa inquietação pelo conhecimento, né? Está sempre fazendo alguma coisa, né? Então, vamos nessa. Agora eu vou fazer a primeira pergunta. Venha comigo, vou fazer a primeira pergunta para ela na questão de lecionar aos 16 anos. Isso mesmo. Bom dia a todos. As pessoas devem estar se perguntando quem é essa Maria Lúcia Guimarães, né? Na verdade, todo mundo me conhece por Malu. A Malu? A Malu do Ernesto. É meu sobrenome. Malu do Ernesto. Pois é, comecei a lecionar muito cedo. Eu terminei meu curso de inglês por volta dos 16 anos de idade e já assumi uma turma de crianças. E aí descobri uma vocação que tentei fugir a minha vida toda, mas que me persegue. Hoje, graças a Deus. E como que era nessa época? Você lidava com crianças da mesma idade, uma faixa etária um pouco menor? Nessa época eu cheguei a dar aula para crianças, adolescentes. Eu também era uma adolescente na época. E para adultos, inclusive. Nossa, que sensacional. Eu fui professora em 1800 e bolinha, né? Não vamos contar o ano aqui. Não vamos contar o ano aqui. Na época, em São José dos Campos, na rede CCAA. Nossa, onde eu me formei. Sensacional, tá vendo? CCAA. Com 16 anos. Hoje em dia, a criançada com 16 anos, ó, pra você aí que reclama, tá vendo? Olha que exemplo legal pra você, ó. Com 16 anos ela dava aula. Hoje em dia, com 16 anos, cadê meu iPhone? Pois é. Hoje em dia, com 16 anos, cadê meu iPhone? Então, mas... e durante quanto tempo? Foi dos 16 a... Na verdade, eu nunca parei de lecionar. Apesar de trabalhar com outras coisas, eu trabalhei em agência de turismo, fazendo excursões, mas paralelamente sempre continuei lecionando, né? Dando aulas de inglês. Isso foi uma coisa que foi vocacionado ou você se inspirou em alguém, teve alguma inspiração para? Bom, eu tenho uma grande inspiração na própria família, né? Meu irmão é professor de inglês, é tradutor juramentado. Oh. Então, assim... Nossa, parabéns. Conversas em inglês eram presença constante na família. Certeza. O pessoal pensa em fazer intercâmbio, faz a visita, o pessoal lá, você não vai precisar fazer intercâmbio. Isso é uma coisa interessante, Ala. Eu nunca saí do país. Tá? Então, muitas pessoas acham, para eu ser um bom professor de idiomas, eu preciso sair do país. Não, isso é um diferencial. Se você tem essa oportunidade, vá, abrace mesmo, porque a experiência é fantástica. Mas eu nunca saí do país. Então, a minha formação é totalmente brasileira. Porque também, dependendo do intercâmbio, 6 meses eu acho que não é o suficiente. Justamente. A gente vê a diferença de vamos botar assim, um local, tá? Um gaúcho, ele vem aqui para São Paulo, quanto tempo ele leva para perder o sotaque, se é que ele vai perder esse sotaque? Isso é interessante, a questão do sotaque, né? Como eu comecei a aprender inglês muito cedo, muito criança, o meu sotaque americano foi lapidado também. Nossa, então, sensacional.
alguns anos atrás, já aqui em Caçapava, né, como coordenadora da Wizard na época, nós recebemos a Valerie, que veio de Nova York. Nossa, então que ela legal. veio trabalhar com a gente como professora e ela perguntou quantos anos eu tinha passado nos Estados Unidos. Nossa, acredito. Por conta do meu sotaque. Eu acredito. Mas ela... É bom, tem que explicar quem era ela, né? Porque tem muita gente que vai ouvir assim, ela teve aqui no Brasil, perguntou quanto tempo. Bom, Valerie é uma norte-americana nascida em Nova York e veio para cá a título de intercâmbio, né? Intercâmbio profissional. Poxa, então veio lecionar na nossa escola durante 6 meses. Nossa, sensacional. Vai vendo, hein? Vai vendo. E dentro do inglês, você encontrou alguma... Qual foi a maior dificuldade que você encontrou dentro do idioma? Se é que para você houve essa dificuldade. Porque a pergunta já praticamente se tornou retórica. Porque tem muita gente que tem dificuldade, né? Falar, eu tive mais a parte do texto, da frase, da concordância, etc. Eu queria que você me dissesse assim, você encontrou alguma dificuldade? Então, quando a gente conversava aqui antes do programa, até a questão do amor, né? De você ter amor pela profissão. Com 16 anos, eu não tinha consciência de profissão, né? Professor, né? Mas eu tinha um amor muito grande pelo idioma. Eu queria aprender inglês. Agora vocês vão dar risada, mas é verdade. Eu queria aprender inglês para cantar Starway to Heaven, porque era a minha música favorita e eu amava. Você dá uma palhinha de uma hora? Pelo amor de Deus. Eu deixo o pessoal nessa cidade, a gente vai marcar uma hora pra você vir aqui e você pelo menos fazer uma palhinha. Mas você consegue cantar o Starway to Heaven. Starway to Heaven e Led Zeppelin. Led Zeppelin? Uau. É clássico, né? Clássico. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Uau, mas isso aqui tá ficando cada vez mais chique. Esse daqui tá ficando cada vez mais chique. Faltou acompanhamento. Sensacional. E isso é que sem acompanhamento. Foi agora a capela de improviso de última hora aqui, né? Não teve nada combinado. Eu consegui. Mas então, você queria aprender para poder cantar essa música. Exatamente. Perfeição. Nossa, isso é que eu chamo de determinação. Por causa de uma música, né? Geralmente, nós quando cantamos em inglês, a maioria das pessoas, a gente canta com aquelas gafes e tal, e vai de qualquer jeito, né? O famoso embromation. Embromation, né? O pessoal vai lá e pagando de qualquer jeito. Ela não, ela queria determinada pra cantar a música. Nossa, sensacional. Então, e por conta desse amor, acho que eu não tive muita dificuldade no inglês. Mas depois estudei espanhol, estudei um pouquinho de alemão. Então, mas a questão também da determinação, a vontade, o foco, às vezes você sobrepõe, não sei se seria a palavra adequada, mas você suplanta aquela dificuldade que você tem, aquele obstáculo que está no caminho, deixa de ser um obstáculo para você. Porque às vezes o desejo seria isso, o desejo de você chegar no seu objetivo é maior, então você já não enxerga aquele obstáculo, você não vê a hora de pular por cima dele. Sabe, quando você vê você já pega mais velocidade ainda para você transpassar. Eu vou citar, então, uma frase que eu escutei de Tony Ramos, que eu achei interessantíssimo, né? Quando comentaram com ele a respeito da profissão, né? Das dificuldades e desafios da profissão de ator. Ele falou, eu não coloco como desafio, eu coloco como incentivo. O desafio, para mim, é uma coisa limitante, o incentivo não, me impulsiona para frente. E eu achei bastante interessante isso. Que eu, particularmente, nunca tinha pensado nesse sentido. Porque, querendo ou não, a gente... eu acredito que com o decorrer do tempo a gente perdeu um pouco a essência dos vocacionados, né? Exatamente. A gente perdeu. Então, por exemplo, eu vi falando de ator agora, né? Saindo um pouco do nosso assunto, daqui a pouco a gente volta para ela de novo, porque ela é o nosso foco. Mas eu vi uma entrevista a Fernanda Montenegro falando uma coisa que... Qual era o sonho dela? Eu adoro trabalhar. Eu adoro o que eu faço. Aí perguntaram pra ela, qual é o seu maior sonho? Ela falou, morrer no palco. Quero morrer atuando. Eu amo teatro, eu amo atuar, né? Eu conheci uma vez um oncologista, já a certa idade. Aí ele falou, eu perguntei pra ele, qual o sonho que o senhor teria? O meu já tá realizado, né? Eu sou oncologista. Mas se eu puder, eu não quero aposentar não, eu quero morrer aqui dando uma receita. Olha que bonito. E se Deus permitir, eu quero terminar a receita pelo menos. Mas se eu deixar pela metade, um colega meu termina. Mas eu quero continuar aqui trabalhando. Porque dentre tantas pessoas hoje em dia, você vê que a maioria até se forma já pensando o quê? Vou prestar um concurso, por quê? Porque eu vou me aposentar.
Exatamente. Porque eu posso me aposentar. Porque o outro não vê a hora de aposentar. Você chega pro cara e pergunta: se você ganhasse na Mega Sena, se tivesse ganho na Mega Sena, o que você faria? Eu nunca mais passava nem na porta da minha empresa. Então você não gosta do que você faz. Você tem que estar para buscar uma realização. E não gostando do que você faz, você não desempenha a sua função. Eu acredito, com certeza. Você não vai desempenhar a função e não vai ter desempenho para você, e você ainda vai viver amargurado porque você não está se realizando ali no que você gosta, né? Diferentemente do que aconteceu com ela, com os 16 anos, com o desejo de cantar aquela música, né, do Led Zeppelin. Eu vou pronunciar aqui que vai acabar dando nó na língua. Então, ela já lecionava aos 16 anos, mas hoje em dia, por exemplo, isso seria impossível alguém lecionar aos 16 anos. Uma criança que tem, um jovem, um adolescente que já tem os seus 15, 16 anos, ele tem interesse. Olha, eu não sei com relação à legislação. Sim. Mas eu acredito que em escolas de idioma, que são os cursos livres, ainda há essa possibilidade. Desde que, lógico, a pessoa tenha a competência e a responsabilidade, né, inerente ao cargo. Então tá vendo? Você também se sonha já lecionar, ainda mais num país desse, né, que tá tão difícil, né, cada vez mais ter alguém com um dom também, porque eu acho que a questão, por exemplo, vamos lá, o pedagogo, né, na antiga Grécia, o pedagogo era aquele que cuidava da criança, né? Ele pegava, levava, trazia, levava para a escola, voltava, trazia, e acabou se tornando caiu na palavra popular, muita gente formada em pedagogia. Mas eu vou pular um pouco desse assunto, vai ficar um pouco chato, porque eu tô doido pra chegar na parte que ela é cantora. Ai, senhor. Tô sentindo que tá chato. Eu quero chegar na parte que ela é cantora logo, porque eu achei sensacional. Dentre tantas coisas que você faz, uma pergunta que eu não posso deixar escapar das minhas mãos, é claro, é como você consegue gerir o seu tempo pra tudo isso. Como você controla esse tempo? Dá uma dica. Vai fazer igual o da Atena, ajuda aí, pô. Bom, princípio de tudo é dedicação. Você tem que se dedicar àquilo que você realmente gosta de fazer. No meu caso, eu optei por fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Então, só a título de curiosidade, eu cuido da minha casa, eu não tenho empregada, faço almoço, tenho lá o meu marido que me ajuda muito nesse sentido, filhos também. E você tem que priorizar. Tem que priorizar. Por exemplo, eu estou estudando direito agora, né? Então, além das aulas, tem toda a questão de um cronograma de estudos e tarefas que a gente tem que fazer. Porque, além de tudo isso, você está estudando direito também, né? Também. Como é que você segura o relógio? Porque o tempo sempre... Eu tenho que dizer, então, que eu tive muita sorte de conseguir você estar aqui. Olha, depois vamos jogar na Mega Sena ali, quem sabe, né? Quem sabe, né? Então, mas você já, bom, sucesso, casado há 20 anos. Não estamos vivendo uma década em que casamento, se durar 2 anos, 3 anos, o pessoal tem que levantar a mão pro céu, né? Já é lucro, né? E 5 filhos, né? Como é que você dá conta de cuidar disso tudo? Porque tem gente que fala, eu tô acabada, né? Não, mas eu tô acabada. Não, mas não parece, a gente vê você com essa energia toda, assim, com essa alegria, a empolgação que você fala que, não, eu cuido da casa, eu arrumo minha casa, você vê, ainda cuido da casa, né? Tem gente que faz estágio e se deixar, não tranca nem a porta, porque fala que não tem tempo. Você tem que priorizar. Infelizmente, tem dias que a casa fica em segundo plano, né? Se der tempo a gente varre, se não der tempo fica pro dia seguinte. Porque ninguém morre se a casa ficar suja um dia. Não, sim, isso é fato. Detalhe, gente, viu, mulheres? Libertem-se. Porque hoje em dia tem a questão da imagem da mulher, da dona de casa, que cuida da casa e cuida dos próprios filhos. Exato. Né? Você como professora também, eu acredito que é importante os pais cuidarem dos filhos, né? Não terceirizar totalmente o serviço. Distribuir as tarefas também, né? Porque todo mundo pode ajudar. Isso eu acho que aumenta até a interação, né? Com certeza. Porque antigamente... a questão da família, né? Você faz parte desse núcleo. Porque antigamente a sala era um local de convívio, né? Tinha sala de jantar, hoje em dia sai até dos planos de arquitetura, não tem mais sala de jantar. Exato. Então, querendo ou não, a sala ela se tornava algo que era o social, era interação social. Você chegava na rua, em casa, tomava um banho, ia pro quarto, tomava um banho e tal, se arrumava, voltava pra sala. Ou pra ver TV, um reclamava que muda de canal, outro queria ver futebol. O outro quer ver novela. Mas tinha esse convívio. Hoje não, hoje ficou a sala,
né? E no lugar dos quartos são as tocas. Porque a pessoa vai lá, esquenta a comida do micro-ondas e vai pro quarto. A maioria das famílias estão se tornando assim, isoladas, né? Mas a minha família não é muito diferente disso, não. Não? Então, aquele conceito da família em volta da mesa... Não, ali eu acho que também é difícil. Não, eu acho assim... A coisa evoluiu. Sim, e a sim. gente tem que se adaptar. Sim. A internet está aí. Dizer que a internet é o mal do século é mentira. Não. É mentira. Você tem que usar esse instrumento a seu favor. Essa é a diferença. Então, em casa, por exemplo, cada um tem o seu quarto, todos com internet, cada um com seu celular. Mas a gente não perdeu o diálogo. Então, a gente sabe da vida de cada um. A gente tem aquele tempo de sentar, dar risada. E, diferentemente do que você falou, da questão da sala, a minha sala quase não é usada. Temos lá a televisão e o videogame. Então, quando alguém quer jogar ou assistir alguma coisa, vai para a sala. A reunião é no meu quarto. Meu quarto parece um ninho de gato, literalmente, porque eu também tenho 2 gatos. Todos nos juntamos ali para bater papo, dar risada. Aliás, graças a Deus, minha família tem muito disso. A gente dá muita risada o tempo inteiro. Então, mas é aí que eu queria pegar. Você tem mesmo tendo esse comportamento diferente de você ir pro quarto e tá usando a internet, alguma coisa. Você tem esse contato. Exato. Mas a tendência da família, ainda mais nas grandes capitais, mas eu acho que a questão do tempo, tanto faz você tá numa cidade um pouco mais de interior, como você tá numa grande capital, isso é irrelevante. Mais do que tempo, a qualidade do tempo. Então, assim, se você tem 5 minutos com seu filho, use esses 5 minutos com o seu filho. Porque às vezes também quando chega perto só pra dar bronca, só pra brigar e cobrar, né? Então... Eu diria até que é mais fácil. Você chegar, dar uma bronca, vai cada um pro seu quarto, magoado e pronto, acabou. Você não tem mais dor de cabeça. Entendi. É diferente de você educar. Mas aí você consegue ainda gerir isso. Isso é da família? Tem alguma técnica, algum segredo de ainda manter o convívio, manter o contato? Que pra algumas pessoas isso também tá impossível, né? Eu vou brincar com vocês, eu acho que isso é genético. É coisa de família mineira. Ah, sim. Você é mineira, né? Eu sou mineira. Tá, que legal. Um abraço, pessoal de Minas. Deve estar ouvindo a gente pelo aplicativo. Se tiver, um abraço pra todos vocês de Minas e que estiverem aqui também, todos os mineiros. Eu adoro esse povo mineiro. Povo simpático, carinhoso. Bom demais. Amo Minas. Com certeza, todo mundo, né, cara? Um estado muito bonito. Bom, faz tempo que eu não vou a Minas, cara. Eu tenho que dar um jeito de ir lá visitar Minas. Sério, eu gosto de lá. O problema é que é muito frio, mas eu gosto. Uma delícia. Povo bom demais da conta, sou. Então, vem cá, você falou que foi coordenadora de uma rede de escolas. Isso. De idiomas, né? Isso. Há uns anos atrás, quando a Wizard abriu aqui em Caçapava, eu estava lecionando em São José. E não estava feliz na escola que eu estava lá. Eu sentia que era uma escola muito materialista, sabe? E me incomodava. Sim. Aí, apesar do salário ser muito bom, eu decidi pedir demissão. E por um acaso, passei, era na época na rua, acho que é 7 de setembro ali, quando abriu a Wizard, e deixei um currículo lá, para ser professora. Eis que no dia seguinte me ligam para uma vaga, né? Eu fui toda formosa, bela, linda, né, para fazer o teste de professor, e a vaga era para coordenação. Nunca tinha sido coordenadora na minha vida, não tinha nem noção do que fazer, mas passei por todo um treinamento da rede, fantástico na época. Fui a Campinas várias vezes para fazer o treinamento e fiquei responsável, então, pela região, né, e o treinamento dos professores. Esse treinamento, você acha que ele veio lapidar? Porque parte disso também que chamou a atenção deve ter sido o seu know-how, né? Com certeza. O know-how de 16 anos pra cá era massivo, né? Quer dizer, acho que você nem comportava mais como simples professor ali. Não simples no sentido de simplório, de sem importância, mas só como professor não. Acho que você seria mais eficiente na instituição como coordenadora. Então, esses cursos que você fez, com know-how que é plausível, né? É notável, mas você acha que esses cursos lapidaram você, ou quando você não encontrou tanta diferença dentro do que você já fazia? Você, por natureza, por conhecimento, você já era... Não, eu acredito que até o que não é bom acaba te lapidando, né? Como eu citei aqui a outra escola em que eu dava aula, que não estava feliz, isso também foi um diferencial para mim, porque eu pus na minha vida, eu não quero fazer isso de novo. Então, quando eu fui chamada para ser a coordenadora e passei pelos treinamentos, me dei muito bem com o método, isso ajudou bastante também, eu tentava transmitir isso aos outros professores. Vocês estão aqui não para vender um curso,
Vocês estão aqui para desenvolver um sonho juntamente com seus alunos. O seu aluno está aqui por algum motivo. Então você tem que ser o mediador desse caminho. E você, nesse tempo que você lecionou o idiomas, né? Porque aqui você trabalhava com inglês, espanhol, né? O seu forte seria o inglês. Sim. Você chegou a encontrar algum aluno, assim, depois, alguém que aprendeu alguma coisa, falar, olha, poxa, eu tô aqui, eu já viajei, já voltei, foi sensacional. Vários, graças a Deus. Tem, para citar nominalmente, a Mônica, que eu encontrei casualmente dentro de um ônibus, tinha sido minha aluna, então já tinha ido morar no Canadá, depois, se não me engano, Argentina, estava retornando ao Brasil com os filhos já. Então, nossa. Vários alunos que se tornaram professores, né? Então isso para mim é muito gratificante. Emociona bastante, A né? gente conseguiu passar alguma coisa, né, a mais. Exato. O conhecimento passado, só serve se for passado adiante, né? Exatamente. E é como se fosse uma realização, você se perpetuando na história, pode dizer. Isso é bom demais, né, gente? Eu não vou negar que eu me sinto orgulhosa de poder ter contribuído com essas histórias. O aluno Mesmo que seja pouquinho, né? Sim, com certeza, dá pra ver pela sua emoção, dessa realização, né? Porque é uma pessoa vocacionada, né? Isso é difícil. E descobri essa vocação por acaso, como eu brinquei com você, né? Eu fugi disso a minha vida inteira. Mas não adianta, essa vocação me persegue. Falando em vocação, por exemplo, Fernanda Montenegro, quando eu vi uma entrevista dela, não pude deixar de ver, ela falou, qual a dica que você dá pra quem quer fazer teatro, quem quer ser ator? Ela falou, fuja. Eu fugi disso a vida inteira. Ela fuja, saia disso. Mas eu vou voltando de novo na questão do aluno. O aluno é um pouquinho filho? O aluno tende a carregar um pedaço da gente assim? Eu acho que se o aluno não for um pouquinho filho, você não faz o seu trabalho, né? Porque você tem que amar, você tem que envolver e você tem que mostrar o caminho. Você não vai trilhar o caminho por ele, como um filho. Mas você mostra o caminho e tenta formá-lo da melhor maneira possível para que ele consiga, com as suas próprias pernas, fazer a sua história, né? E carregar um pouquinho de você. Verdade. Bom, aí eu tô doido pra chegar lá, mas vou chegar na parte que ela é cantora. Mas antes, vamos botar a musiquinha. Vamos ouvir aí o Bicho de Pé? Você tem aí? Vamos ouvir um pedaço dessa banda aí que é um sucesso aqui, um forró paulistano, né? Então, toca lá pra gente daqui a pouquinho, a gente volta. Maravilha, meus queridos ouvintes. Já voltamos aqui com gente de sucesso, com a Malu. Essa Malu que faz 1001 coisas aqui, consegue administrar o tempo dela aqui como ninguém. Eu tô a meia hora tentando conseguir arrancar dela a receita de conseguir lidar com o tempo, né? De conseguir administrar o tempo. Ela falou que a gente consegue ajustar. Eu vou dar uma passada leve por essa questão do tempo, de lidar com família, lidar com, né, com trabalho, com estudos. E por falar em estudos, né? Vocês que acabaram de ouvir aí a nossa vinheta, né? Retornando aqui com a voz do Ivan Frank, né? Meu querido Ivan Frank, meu amigo, um abraço para você, meu querido. Nós vamos para a questão do timer mais uma vez, para deixar frisado como ela consegue lidar com este tempo, porque eu tô sem fôlego, eu não consigo ver tudo isso que ela faz aqui, e ainda diz que tem tempo ainda consegue tempo para cuidar da casa, né? É a mulher brasileira, né? Incrível isso. A gente costuma ver isso em filmes de super-heróis, etc e tal. Mas vamos lá, Malu, tem alguma dica específica mais simples pro pessoal em casa conseguir se tornar, não digo amigo do relógio, mas olhá-lo com mais simpatia? Dica, eu não diria uma dica, mas como eu brinquei com você aqui antes do programa, né? A mulher já tem isso. A mulher consegue fazer um zilhão de coisas e tudo ao mesmo tempo e ainda dá conta de tudo. A mulher brasileira, mais do que qualquer outra, tem isso mais arraigado ainda, muito por conta da nossa cultura, né? Mesmo a gente tendo sido colocada de lado aí durante anos em termos profissionais, a mulher brasileira conquistou seu espaço e não perdeu a feminilidade, a maternidade e tudo isso que a genética nos traz, e o que é muito bom. Eu diria que você tem que priorizar, né? Naquele dia específico, o que é de importante que você tenha que fazer. Então esse é o seu foco do dia. Sensacional. E vai complementando com as outras coisas, né? Sensacional. E você também, além de tudo isso, né? Não poderia dizer que a gente passou desapercebida. Você tem 5 filhos.
Você sente a vontade para falar o nome dos meninos? Com certeza. Eu vou explicar. Minha família, eu brinco que a gente tem que fazer a árvore das bolinhas para o povo entender, né? Eu sou casada com o Ernesto há 20 anos. É o nosso segundo casamento, né? Meu e dele. Ele já tinha sido casado e eu também. Do meu primeiro casamento eu tenho 2 filhos, Gustavo e Gabriela. E o Ernesto tem um filho do primeiro casamento dele, que é o Rodrigo. Nos casamos e nós temos 2 filhos, o Lucas e a Bruna. E então nós somos uma família de 5 filhos. Olha que coisa bonita, é uma loucura. Né? Não, é uma coisa muito bonita, né, cara? Emocionante, assim, a maneira que vocês juntam um todo, né? E foi muito legal, porque eles têm idades muito próximas, então eles cresceram juntos. E se você perguntar, por exemplo, pro Rodrigo, que é filho do Ernesto, o primeiro casamento dele, ele considera os meus filhos do primeiro casamento como irmãos. Nossa, que espetáculo. E são conhecidos assim. Nossa, o Gustavo, irmão do Rodrigo. Poxa, que bacana. Fica como exemplo aí pra muita gente aí, ó. A ser seguido, um bom exemplo. Falar de um bom exemplo. Vamos lá. Ela foi professora de biologia e ciências. Ou seja, eu também tô falando como uma cientista aqui. Cientista por formação. Por formação. A cientista louca. Eu fiz a faculdade de Ciências Biológicas, bacharelado. Ciência biológica, né? Bacharelado. E você chegou... Desculpa pessoal, tô um pouco de pigarro, é normal isso daí. Dá programa ao vivo, é assim mesmo. Então, você lecionou biologia e ciências, né? Chegou a ser na rede pública isso aqui? Na rede pública como professora eventual na rede do Estado. E durante um ano eu fui contratada pela Machado de Assis, que agora é ETEC, né? Machado de Assis. Eu achava o Machado de Assis mais bonito. Eu também. Não gostava enfim. do Machado de Assis, eu achava o nome mais bonito. Tanto que né? não perdeu o nome até hoje, né? Todo mundo conhece por Machado de Assis. Machado de Assis. É que o pessoal bota aquele título, né? ETEC, fica aquele nome grandão. Exato. ETEC, eu acho que o Machado de Assis ficava muito bonito. Eu sou suspeito pra falar, professor. Eu gosto muito de Machado de Assis. Mas, e como que foi isso? A tramitação do idioma, há alguma diferença de lecionar em idiomas, né? Ou gerir uma rede de idiomas? Quando você vai para a parte de biologia, ciências, por aí vai, você nota alguma diferença? Tem diferença gritante, eu diria, né? Quando você está numa rede de ensino, lecionando idiomas, você tem ali a metodologia, material, todo um suporte que quando você vai para uma aula do Estado, por exemplo, você não tem. Então, os professores municipais, estaduais, eles são heróis. Eles têm que tirar leite de pedra. Porque depende muito mais deles, giz, lousa, criatividade, para poder encantar e direcionar essas crianças, jovens e alguns adultos. Porque não é só chegar e passar o material, né? Essa é a parte simples. Né? Chegar e passar a matéria. Isso qualquer um pode fazer. É verdade. Nós temos professores que fazem muito mais do que isso. E, infelizmente, uma raça esquecida, uma categoria que tem sido colocada de lado, apesar do discurso, seja do governo estadual, federal, o que quer que seja. O discurso é muito bonito, mas a prática não é assim que funciona e a gente sabe. Isso seria mais também parte dos pais? Também. Também. O apoio da família é essencial. Criança nenhuma vai aprender sozinha sem o apoio da família. E quando eu falo família, não é só pai e mãe, porque a gente tem, hoje em dia, famílias diferentes, né? Famílias diferentes. Crianças que são criadas pelos avós, temos aí a questão dos casamentos homossexuais, e isso não tira o valor de família que eles têm. Não. De maneira nenhuma. De forma alguma. É que é até bom, é importante frisar isso, né? Porque isso é uma evolução. Quando fala família, engloba num todo, né? Exato. Né? Então, como eu posso dizer, e ver passar para o aluno a importância do professor, que ele vai além. Exatamente. E seja no público, no privado, né, a importância que é. Às vezes tem aquela coisa, né, de um aluno que não se deu muito com o professor, que não gosta, aquele meio problemático. Que é natural também. Que é natural, né? Nós temos isso até no ambiente de trabalho, mas aí vem a lei da convivência que ele aprende na escola, né? Só que eu escutei uma vez uma brincadeira, né? Ai, meu santo não bate com o dele, espanca. Mas é verdade, é natural. Tem gente que, sem motivo nenhum, você não consegue interagir, né? Algumas até a gente desgosta mesmo. E não tem explicação.
Agora, os seres humanos que somos, nós temos que superar isso. Temos que superar isso, mas o que acontece, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que dificilmente me sinto iluminado por isso. Dificilmente. Eu tento encontrar primeiro as semelhanças. Todo mundo eu tenho que encontrar semelhanças. Se eu não, porque é como se fosse aquela filosofia, né? O sexto dos 1000 motivos. Você tem 1000 motivos pra gostar de uma pessoa e 1000 motivos pra não gostar dela. Qual você escolhe? Então eu escolho sempre o motivo de gostar, porque vai sempre ser agradável se eu buscar pelo positivo. Com certeza. Então às vezes eu olho pra aquela pessoa e eu não gostei muito. Então entre eu pegar um motivo pra não gostar, se eu puder me permanecer distante, né? O gostar ou não vai ser indiferente, né? Mas quando você tem que conviver com aquela pessoa, você pega um motivo pra gostar. Então você vê ela não dá um bom dia, mas ela é excelente profissional, ou eu acho que ela está exercendo de maneira inadequada, mas ela é esforçada, mas eu vejo o esforço dela, então eu busco sempre positivo. E tem a questão do pessoal também, você não sabe por que aquela pessoa está passando aquilo naquele momento. Exatamente, né? Então harmoniza um pouco mais. Eu já vou chegar na parte do aluno, professor, porque às vezes o aluno não se dá muito bem com o professor e o pai pergunta, já fala logo, o pai ou a mãe já fala, quem é esse professor aí? Eu vou lá falar com ele. Exato. Eu vou lá, ele não entendeu o que aconteceu. Tem gente que reclama, eu já vi um caso, tem amigos professores, por exemplo, que chega, e isso eu tô falando em nível universitário, que ele vai lá reclamar porque tá tendo muito trabalho. E é assustador, né? Porque ele não consegue lidar com uma deficiência que muitas vezes é dele próprio. Exatamente. Então ele vai lá, porque tá tendo muito trabalho, ele não tem tempo para descansar. Eu já vi isso. Ele falou, cara, isso é verídico. Aí quer dizer, a gente fica complicado. E na questão do gostar, é aquela filosofia, né? Igual o homem que senta, o homem chega numa determinada parte do penhasco, e ele fica olhando lá pro pôr do sol, pro horizonte, né? E todo mundo em cima. Aí começa, e ele vai se jogar. O que esse cara tá fazendo? Não, acho que ele tá filosofando. Não, ele tá esperando chegar a plateia pra se matar. Ou seja, o sol acabou de se pôr, ele foi embora. E aí quando você se incomoda com o que tá fora de você, você nunca vai ter o resultado real. Exato. Né? Então você se perturbou ali à toa. Né? Não havia necessidade pra isso. E o ser humano tem isso, né? Uma tem isso, né? inquietação de querer saber do outro, o que o outro pensa, o que o outro diz. O que o outro diz, o que o outro acha. Às vezes a pessoa passou ali, tá com a cabeça a milhão. E aí você fala, esse cara é metido. Cara, né? Tem isso também, aquela metida. Então, às vezes a pessoa como eu, é cega mesmo, não enxergou. Não enxergou. Ou a pessoa às vezes é alegre, está metida. Esse cara é alegre demais, é chato, quer dizer. Isso eu já ouvi também. O ser humano é terrível, cara. Nunca tá bom. Nunca tá bom. E aí tá, você mudando pra área da ciência, como a gente já falou, o professor, ele tem que criar uma matéria. Ele cria um espetáculo, querendo ou não. É um show. Exato, é um show. É um show. Não é que ele vai passar. Você tem que envolver a sua plateia. Já que a família hoje em dia, independente de qual tipo de família seja, não fala muito, olha, esse é o professor, você precisa dele, ele é necessário para você. E especificamente para a criança e o adolescente, é muito difícil aprender aquilo que ele não tem a real noção que é necessário. Por exemplo, você vai ensinar matemática para uma criança. Para que eu vou usar isso? Para eles é muito distante esse futuro que um dia a matemática vai ser necessária. Então você tem que trazer essa realidade um pouco mais para perto dele, né? Para perto dessa criança e desse adolescente. Eu me lembro que quando eu lecionava ciências, meu grupo maior era de adolescentes. Então, o que o adolescente vai querer saber de, por exemplo, zoologia, botânica? É tudo muito distante para eles. Entendi. Então eu costumava levá-los para o pátio da escola, mostrar na prática flor tal. Vamos ver quantas pernas tem uma formiga, umas coisas bobas. Sensacional, porque desde a Grécia funcionou. Exatamente, né? Essa era a ideia. Tanto eu vejo a escassez que a gente se pergunta, às vezes eu já me perguntei isso muitas vezes, falei, poxa, há quanto tempo a gente não tem um Arquimedes? Né? Tem gente que não sabe nem do que se trata. É verdade. Pior que é verdade mesmo, cara. Eu dou risada, a gente às vezes fica com vontade de chorar. Porque, meu Deus. E o que você fazia era uma coisa incrível. Porque você já pegava e leva eles pra prática. Isso é comum na área de ensino? Como eu falei, os professores têm que tirar leite de pedra, né? Então, na minha época, eram os instrumentos que eu utilizava. Mas ainda tem essa liberdade operacional? Tem sim. Nós temos exemplos aí
na rede municipal, né, onde eu posso falar mais atualmente, que eu sou secretária de escola, né, concursada, detalhe. E a gente tem gratos exemplos de professores que ainda fazem isso. Né? Poxa, sensacional. Apesar do meio acadêmico ainda acreditar que isso não seja mais necessário por conta da tecnologia. A tecnologia ela não vai suprir isso nunca. Eu creio que a tecnologia surgiu, talvez eu seja um pouco, não sei, presunçoso em falar isso aqui, né? Mas eu acredito que se a tecnologia surgiu foi porque tiveram essa base do pôr em prática. Exato, é a base. E a tecnologia, ela é uma ferramenta de auxílio. Exatamente. Ela não é o carro-chefe da educação. Eu, por exemplo, quando a gente está comentando, eu trabalho na área de tecnologia, eu vejo sempre a tecnologia como uma ferramenta. O dia que a tecnologia venha como um artefato para que venha substituir por completo o humano, de lá eu me retiro. Porque perdeu aí sentido? Perdeu o sentido. E aí é o flagelo da humanidade. Por exemplo, como o pessoal fala, tem amigos meus que falam, eu acho o máximo. Tem um robô lá, só tem aquele tronco, e o pessoal começa a fabricar ele, põe um rosto humano. Eu acho que não há nenhuma necessidade de colocar um rosto humano num robô. E é assustador, né? Você vê uma máquina. A máquina, agora já querem trabalhar a expressão facial na máquina. Tem aquela parte da programação, tem a parte da mecânica, robótica. Mas eu não me sinto à vontade. Eu, por exemplo, se me chamassem para mim exercer um trabalho como esse, eu não o faria. Eu tô falando sério, eu mesmo não o faria. Não trabalharia num projeto como esse, de dar rosto, dar expressão humana para uma máquina, porque não há a menor necessidade. É incrível, porque você vê até onde o ser humano consegue chegar, né, de criar máquinas assim tão perfeitas e tão semelhantes ao ser humano, e por outro lado é assustador. Sim. Porque você realmente esquece que você é humano. E o que eu tô querendo imitar? O que eu tô querendo replicar ali? Na vida, com certeza não é. Eu já conversei com muitos a respeito disso. Falei, com certeza não é a vida. Se é uma máquina, deixa aquela cara, a expressão quadradinha ali, deixa aquela tela de tablet máquina maior. Máquina com cara de máquina. Máquina com cara de máquina mesmo. Deixa aparecer o ligamento ali, as coisas lá, para não confundir, não tentar substituir. Né? Como você falou, tem a parte da tecnologia como ferramenta. E sempre vai ser uma ferramenta. Sim. A máquina nunca vai fazer. Mas é regional essa coisa do pessoal levar para prática, ou em outros locais do Brasil dá para se observar melhor que as pessoas levam os alunos para ensinar eles na prática, para mexer, para ter o contato? Nós temos vários exemplos. Para citar um que me recordo agora, no Nordeste, onde eles não têm nem escola, né? A estrutura física da escola. As crianças têm aula sentadas em círculo debaixo de uma árvore. E o professor, ele usa a prática para ensinar esses alunos. Até porque a tabuada veio de lá, né? Exato. Foi um nordestino que acho que ele não era nem alfabetizado, se não me engano. E ele, com os números, inventou a tabuada, que é usada no mundo inteiro. E ainda a gente tem esses exemplos, né, naturais. E tendo esses exemplos naturais, como você citou ali embaixo de uma árvore, ele vai ensinando as crianças ali, ainda tem a relutância. Não, mas a gente tem um tablet. Né? Eu vi um exemplo de uma coisa bacana, que é o professor Pachecão, ele é até famoso, ele canta e tal, eu acho ele uma figura. Fantástico ele, né? E a gente vê que ele faz isso pelo amor mesmo, gente, vamos tornar a escola algo mais interessante, né? Porque tem sempre aquele CDF, né? Hoje chamam de nerd, né? Nerd. Hoje o pessoal usa óculos até 100 graus pra botar armação pra parecer mais... Pra fazer charme. Pra fazer charme, nerd. Mas na nossa época, a gente sabe disso, você deve ter passado, sofreu bullying. Não vem dizer que você não sofreu bullying na infância. Então, pelo CDF, eu juntava aquelas 3 amigas, faz a prova aí pra mim. Só que eu não sofria. Não. Então, mas eu... Foi meio doida, então... Não era da CDF. Então tá ótimo, porque na minha época, CDF, você sofria bullying. Hoje é moda você falar que você é nerd. Né? Então, esse Pachecão, ele usa a tecnologia e ele deixa claro que é como ferramenta. Né? Como falou alguns lá. Né? Eu acho que aqui, por exemplo, um lugar que tem bastante espaço para essa coisa, né, de lidar com o verde, que o verde tá sumindo. Desaparecendo. Tá desaparecendo. Dentro de pouco tempo, eu acho que nós não teremos mais. Nós vamos inventar alguma coisa. Na China, por exemplo, já tem máquina para filtrar o ar e tal. Acho que é uma tendência mundial, né? Então, e isso aconteceu por culpa nossa, da nossa educação. Sim.
porque a gente perdeu esse... Talvez a gente tenha se envolvido demais com as máquinas e esquecemos do que é vivo. Exato. Natureza. Planta, flor, bicho. A medida é imediatista para tudo, né? Então, querendo ou não, o ser humano é a única geração que a gente pensa no futuro de uma forma narcisista. Às vezes, né? Tipo, no meu futuro, mas eu nunca penso em deixar alguma coisa pro próximo. Tipo, as próximas gerações... Muito individualista. Vão sofrer nisso, né? Já estão sofrendo. Nós já sofremos aí a crise hídrica. É verdade. E, bom, biologia, vamos lá, falando da parte de animais. Como era o contato seu com animais? Você já tem 2 gatos. Eu queria chegar nesses 2 gatos que você tem em casa. Temos em casa 2 gatos e 5 cachorros. E 5 cães. E eles se entendem numa boa, lá não dá briga. Só quando brigam, né? Eu sempre brinco, né? As pessoas perguntam: ei, Malu, tudo bem? Tirando que tá ruim, o resto tá ótimo. Adorei essa, tirando que tá ruim, no resto tá ótimo. Temos que pensar positivo. Meus animais são todos adotados. Todos. Olha que legal. Porque eu vi também que você é ativista na causa dos animais. Você vê como é que eu dou o looping? Você vê como é que eu dou o looping no assunto, né? A gente tava falando de educação, eu já dei um loop, fui lá pra área que fica mais interessante. Daqui a pouco a gente volta lá pra concluir. Então, mas aí você também trabalha na causa dos animais aqui, né? Participa nos eventos aqui da... Poucos eventos, eu gostaria até de ser mais ativa, mas em função do tempo, realmente não dá. Do tempo, porque eu começar a achar que você anda congelando tempo. Não dá. Isso eu deixo aí para as minhas amigas, a Adriana, a Carolina, Thelma, então o pessoal da cidade aqui que trabalha com isso, o pessoal da Mais, dos ajudantes de São Francisco, tem lá o pessoal do Gatil Chico. Então nós temos assim vários locais que a gente pode auxiliar. Eu estou até aproveitando aqui, chamando vocês aí, que estão escutando, procurem esses locais, porque a gente pode auxiliar de várias maneiras. Sim, às vezes não tem. Só para citar um exemplo, os ajudantes de São Francisco estão vendendo produtos agora com temas de animais. Então tem relógio de gatinho, carteira de cachorrinho. E você adquirindo isso, você está ajudando de uma maneira indireta. Sim, é atitude muito bacana. E precisam, sempre. Porque animais abandonados em Caçapava, infelizmente, é uma crescente. Bastante. A pessoa perdeu a noção de que é um ser que depende de você para sobreviver. Então a gente tem que ter esse respeito. Eu acho que tinha que ser até a lei de quem tivesse um animal. Acho que para ter um animal em casa teria que ser como lá fora do país, né? Que a pessoa tem que fazer um cadastro, tem que fazer um curso. Ela tem que se qualificar para poder ter um animal na casa dela. Nós temos casos horríveis. Acompanhei no Facebook, uns dias atrás, uma moça que adotou 2 gatinhos. No dia seguinte, os 2 gatinhos estavam abandonados numa caixa. Nossa. Então, isso é crime. As pessoas não têm essa consciência. Isso é crime. Aqui no Brasil, né? Infelizmente... É difícil. Chegaremos lá. A gente chega lá. Boas. A questão da evolução, acho que a ação de... Dizem que pro mal vencer basta os bons não fazerem nada, né? Então basta que os bons não façam nada. Se os bons já estão fazendo alguma coisa, então a gente já vai ganhar. Já tá ganhando essa guerra. Com certeza. E vamos aí educar as nossas crianças para terem esse respeito com os animais também. Então, aí além de tudo, ela foi catequista. Olha como é que eu faço o loop aqui. Você achou que ia me prender no assunto, né? Você achou que você já adivinhou tudo que ela ia falar. Você já falou, não, vai continuar falando. Mas não, já dei o loop aqui no assunto. E ela também foi catequista. E coordenadora da catequese da paróquia da igreja de São Bento. Você tem uma ideia? Né? São Benedito. Então, é São Benedito. E eventualmente canta nas celebrações, missas. Mas atualmente ela também está afastada. Por quê? Mas por que ela tá se afastando? Porque ela tá cansada, que ela quer descansar? Não. É porque ela tá exercendo direito agora. Ela tá cursando direito. Aí não bastava. Tá fazendo isso, você pensa que ela vai descansar. Não. Pegadinha do malandro. E realmente a faculdade de Direito consome grande parte do meu tempo. Bastante tempo. Bastante. Mas optei por estudar. E até comentei com você. Hoje é um conselho que eu dou a todos, independentemente da sua área. Vá fazer direito. Vai estudar as leis, porque você tem muito mais a contribuir com a sociedade do que você imagina. Eu acredito. E aí isso acaba te sobrecarregando porque é mais complexo, porque você já vem você é uma cientista, querendo ou não, é uma cientista. Aí você já vem das ciências, migrou pro direito. Você veio do idiomas, aí foi evoluindo das ciências, aí daqui a pouco quando a gente espanta, ela está
no direito. E na verdade está tudo interligado. Tudo interligado? Tudo. Você Direito achou é base muito... de tudo. Né? Isso não dá pra gente negar. E por isso que eu digo, qualquer que seja a sua área, vá estudar direito, vá aprender um pouquinho de legislação e influenciar de uma maneira mais positiva a sociedade em que você está inserido. Seja aqui em Caçapava, seja no Japão, em qualquer lugar. Então, todo mundo tem que contribuir um pouquinho. Porque às vezes só conhece seus direitos, não é só a questão de direitos do consumidor. Não, direito de uma forma muito geral. Além disso. Né? Tem a questão da defesa dos mais fracos, que a gente comentou aqui, dos animais especificamente. Verdade. Mas assim, você tem muita coisa para fazer. E muitas pessoas fazem a opção de se omitir. É o silêncio dos bons, né? Que você disse. Bons. Exatamente. Mas a questão em matéria, né? O ritmo do ensino, você achou muita diferença da parte de ciências para a parte de direito? Bastante. Tipo, puxa muito mais. Direito é muito mais denso, né? Isso é inegável. Querendo ou não, você tem que ter a noção das leis. Não que você vá decorar todas as leis, saber Constituição Federal de cor e salteado. Isso não existe, né? Você pode até memorizar alguns artigos que são aqueles mais utilizados. Mas você tem que saber aonde eles estão. Porque se você precisar desses artigos específicos, por exemplo, num processo, você vai direto aonde você já sabe onde estão. Você tem e aí você vai esmiuçar a lei, né? Para poder utilizar dentro desse seu processo. No meu caso específico, eu estou apaixonada pela Constituição Federal. Adoro direito constitucional. Eu vejo meus colegas, a minha sala tem 72 alunos. Os meus colegas sofrendo, né, para aprender sobre responsabilidade, responsabilidade da presidente, a questão do impeachment, súmulas vinculantes. Eu adoro essa parte. E para mim é muito legal porque é um momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então o direito está se desenrolando à nossa frente. Verdade, é uma coisa que é de suma importância e às vezes a gente passa o dia assim. Para mim é um período muito confuso. Bastante confuso. Toda a história, não sei se é o excesso de informação, que algumas pessoas, assim como você, lida com a informação numa boa. E tem a questão da informação que é selecionada também, né? Então eu mostro o que eu quero que você entenda, não o que é real. Exato. Então quando a gente estuda direito, a gente vê que tem muito mais coisa por trás. Exato, porque você vê, você vai num canal, tá passando uma coisa, você vai para outro canal, tá passando outra coisa, né? Eu para ser sincero, às vezes eu evito até a TV e muitas vezes eu evito a internet. Sim. Porque querendo ou não, é uma guerra de informação ali. E a maioria das informações são equivocadas. E confusas, elas entram sempre em conflito uma com a outra. Então é aquela coisa também do interesse interpessoal, né? Isso daqui, o que isso vai mudar o meu dia? Mas eu acho que nós estamos num período da história, eu acho que isso vai ficar marcado, né? Porque com certeza, é o mais confuso de todos os tempos foi esse período que nós estamos passando. Eu não vou entrar muito. E assim, resumindo essa história que nós estamos vivendo, né? Porque hoje eles querem dizer que nós temos o lado A e o lado B. Mas ninguém lembrou do cidadão. Né? Que é o lado principal. Verdade. E acho que tudo que aconteceu, independentemente de partido X, Y ou Z, é que o cidadão, de maneira geral, não aguenta mais a corrupção. Não aguenta mais conchavo, não aguenta mais favores. Nós queremos uma política limpa. E se preciso for, nós vamos levantar o tapete e tirar a sujeira lá de baixo. Faz parte. Exatamente. Vou dar um descanso para ela. A gente vai tomar uma aguinha. Vou subir mais uma musiquinha que você vai ouvir mais um pouco do Bicho de Pé e daqui a pouquinho a gente volta.